Eles disseram ela era bagagem. Eles disseram seus filhos eram fardos que iriam comer um homem fora de casa e lar. No inverno implacável de 1884, a cidade de Bitter Creek se reuniu para assistir uma família ser rasgada à parte por dívida e crueldade. Todo homem naquele salão queria a terra, mas ninguém queria a viúva, e certamente não seus 5 filhos famintos. Mas assim como o martelo estava prestes a cair, sentenciando eles a uma vida de separação e miséria, uma sombra deu um passo à frente da parte de trás da sala. Um homem temido por todos, e suas 6 palavras não apenas silenciaram a multidão, elas mudaram a história. Esta é a verdadeira história não contada de Silas Blackwood, e a escolha que abalou o Oeste. Para a cidade, o vento uivava através das frestas do estábulo de cavalos, um som lamentoso que combinava a dor oca no peito de Sarah Miller. Era novembro em Wyoming, e o frio já estava infiltrado na medula da cidade de Bitter Creek, mas o frio dentro do salão de leilões improvisado era muito mais frio do que o monte de neve acumulando contra a porta. Sarah estava na plataforma elevada, suas mãos tremendo enquanto ela apertava os ombros de seu mais novo, Toby, de 3 anos. Agrupados em torno de suas saias estavam seus outros 4, Jem, ruivo radical, 10, Mary, silenciosa, 8, e os gêmeos, Samuel e Elias. Eles eram magros, seus casacos remendados mais vezes do que a Bíblia do pároco local, e seus olhos estavam arregalados com um terror que eles não conseguiam bem nomear. Acalmem-se, acalmem-se, seus abutres. A voz pertencia ao prefeito Jebediah Vance. Não, não, Vance. Esse nome era muito nobre para uma cobra como ele. Prefeito Obadiah Stein. Ele bateu um pesado martelo de madeira no pódio, enviando partículas de poeira dançando no feixe de luz, cortando através da escuridão. Stein era um homem de excessiva circunferência e excessiva ganância, suando apesar da temperatura congelante. Nós estamos aqui para saldar as dívidas do falecido, glorioso bêbado Thomas Miller, Stein anunciou, um sorriso de escárnio curvando seu lábio. A multidão ondulou com risadas. Sarah se encolheu. Thomas não tinha sido um santo, mas ele tinha se esforçado até uma cova precoce tentando cultivar poeira. Os banqueiros reivindicaram a propriedade Miller. Stein continuou, seus olhos brilhando como carvão polido. Mas conforme a carta da cidade, a viúva e sua prole são agora pupilos do território até providos. Nós temos uma dívida de $400 pendente. O homem que assume a responsabilidade desta família, ou partes dela, receberá o gado restante e um estipêndio do condado. Partes dela, Sarah sussurrou, sua voz falhando. Você prometeu, você não nos separaria. Stein a ignorou. Ele olhou para o mar de rostos, mineiros, vaqueiros e fazendeiros rústicos. Agora vamos ser práticos. 5 bocas é muito para alimentar. Senhora Miller é uma ótima cozinheira, ou assim eu ouço. Quem levará a mulher? Um murmúrio percorreu a multidão. Um homem perto da frente, um fazendeiro chamado Bill Holloway, cuspiu tabaco no chão de serragem. Eu levarei a mulher, Holloway grunhiu. Preciso alguém para consertar roupas e cozinhar para os trabalhadores, mas eu não levo nenhum 5 pirralhos. Eu tenho bocas suficientes para alimentar. Eu levarei o menino mais velho, gritou um ferreiro da parte de trás. 10 anos de idade. Ele é grande o suficiente para trabalhar o fole. Eu posso levar a menina, uma mulher com um coque severo e um rosto apertado chamou. Ela pode esfregar pisos na pensão. Sarah sentiu o sangue escoar de seu rosto. Ela puxou seus filhos mais apertado. Jem, o mais velho, tentou ficar na frente de sua mãe, seus pequenos punhos cerrados, mas Sarah o segurou de volta. Este era o pesadelo contra o qual ela tinha orado. Eles estavam fatiando sua família como um assado de domingo. Não, Sarah gritou, sua voz perfurando o ar enfumaçado. Nós vamos juntos, ou nós não vamos de todo.
Eu trabalharei até meus dedos sangrarem, mas você não pode levar meus filhos. Você não tem voz, mulher! Stein rugiu, batendo o martelo. Você está indigente. Você é uma mendiga. Mendigos não ditam termos em Bitter Creek. Nós temos uma oferta pela mulher de Holloway, uma oferta pelo menino de Smith. Quem quer os gêmeos? Silêncio. Ninguém queria gêmeos de 6 anos. Eles eram muito jovens para trabalhar duro, muito velhos para serem fofos. E 2 bocas em vez de uma. Venham agora, Stein persuadiu. Eles são resistentes. Deem a eles 1 ano. Afoguem eles no riacho por tudo que me importa. Um bêbado gritou do bar, provocando algumas risadas sombrias. Sarah soluçou, afundando de joelhos na plataforma, envolvendo seus braços em torno de todos eles. Era um quadro de desespero absoluto. A cidade de Bitter Creek, geralmente um lugar de comunidade, tinha deixado a ganância e a dificuldade endurecerem seus corações. Eles viram trabalho, não vidas. Indo uma vez na separação, Stein levantou o martelo, para ser dividido entre os maiores licitantes. O martelo começou sua descida. O som dele atingindo a madeira seria o som do coração de Sarah quebrando para sempre. Pancada. Mas não era o martelo. As portas duplas do estábulo de cavalos se abriram com uma violência que rachou a madeira. Uma rajada de neve e vento rodopiou para dentro da sala, extinguindo as lanternas perto da entrada. A silhueta de um homem preencheu a porta. Ele era maciço, seus ombros estendendo-se pela largura da moldura, drapeado nas peles de um urso pardo. Ele carregava um cheiro de resina de pinho, sangue velho e aço frio. Ele pisou na luz e a sala ficou mortalmente silenciosa. Era Silas Blackwood. Eles chamavam ele de o Diabo da Montanha. Ele vivia bem alto no cume, além de onde a linha de árvores terminava, em um lugar que até os araparro evitavam. Rumores rodopiavam sobre ele como as tempestades de neve de onde ele descia. Alguns disseram ele matou um homem com suas próprias mãos em Abilene. Outros disseram ele estava sentado em uma mina de ouro e aguardava com uma Winchester que nunca errava. Ele vinha à cidade 2 vezes por ano por suprimentos, falava com ninguém e partia. Ele era um gigante de um homem, com uma barba como arame de ferro emaranhado e olhos que eram de um azul perturbador, penetrante. Ele caminhou pelo corredor central. Homens se apressaram para sair do seu caminho, tropeçando em cadeiras para evitar esbarrar em suas peles. Suas botas batiam nas tábuas do chão com batidas pesadas e rítmicas. Ele parou na base da plataforma. Ele não olhou para o prefeito. Ele não olhou para a multidão. Ele olhou direto para Sarah. Sarah parou de chorar. Ela não conseguia respirar. O predador tinha entrado no galinheiro e ele era maior do que qualquer lobo. "O leilão acabou?" Silas disse. Sua voz era um rugido baixo, como pedras moendo juntas profundamente subterrâneo. "Agora veja aqui, Blackwood!" Stein gaguejou, seu rosto empalidecendo. "Este é um processo legal." Eu disse acabou. Silas alcançou em seu casaco. A multidão se encolheu, esperando uma arma. Em vez disso, ele puxou uma pesada bolsa de couro. Ele a jogou no pódio. Ela aterrissou com o baque pesado e opaco de ouro sólido. "Essa é a dívida", Silas disse. 400 e mais 100 pelo inconveniente. Os olhos de Stein saltaram. Ele abriu a bolsa, seus dedos gananciosos tremendo, enquanto ele tocava as pipitas brutas dentro. Bem, isso é irregular, Sr. Blackwood. O dinheiro é bom, certamente, mas a carta diz que a família deve ser alojada. Uma cabana na montanha não é lugar para uma mulher delicada e... Silas virou sua cabeça lentamente, fixando Stein com um olhar que poderia congelar a água fervente. "Você vê mais alguém se adiantando, Obadiah?" Ele virou de volta para Sarah. Por um segundo, algo cintilou naqueles olhos gelados. Não calor, exatamente, mas reconhecimento. "Arrume suas coisas, Sra. Miller", Silas disse, alto o suficiente para o fundo da sala ouvir. "Eu estou levando você."
A multidão ofegou. Holloway se levantou. Agora espere. Você não pode simplesmente comprar uma mulher. E quanto aos pirralhos, você não vai querer 5 crianças gritando em seu barraco? Silas virou para a bala. Ele olhou para o ferreiro que queria escravizar Jem. Ele olhou para a dona da pensão que queria usar Mary. Ele olhou para Holloway. Eu não estou comprando ela, Silas disse. Eu estou pagando a dívida dela. E eu não estou levando ela para uma serva. Ele pausou, e o silêncio se esticou tão apertado que parecia uma corda de arco prestes a quebrar. Eu a levarei, Silas declarou, sua voz soando como um sino, e eu levarei cada um de seus filhos. Eles ficam juntos. Quem tentar subir aquela montanha para levar um deles, eles respondem a mim. Ele estendeu uma mão massiva, calejada em direção a Sara. Sara olhou para a mão. Ela era cicatrizada, áspera e perigosa, mas era a única mão oferecendo para manter seus bebês juntos. Ela a pegou. A viagem de carroça subindo a montanha foi uma jornada para as nuvens. Silas tinha uma carroça que parecia como se tivesse sido construída para resistir a uma avalanche. Carvalho grosso reforçado com faixas de ferro, puxada por 2 mulas que pareciam mais bestas pré-históricas do que animais de fazenda. Sara sentou no banco ao lado de Silas, abraçando Toby. As outras crianças estavam amontoadas na parte de trás sob uma pilha de peles de búfalo que Silas tinha jogado sobre elas sem uma palavra. Pela primeira hora ninguém falou. Os únicos sons eram o rangido das rodas e o vento cortante. A cidade de Bitter Creek desapareceu abaixo deles, engolida pela névoa cinza. Sara roubou olhares para o homem ao lado dela. De perto, ele era ainda mais aterrorizante. Uma cicatriz irregular corria de sua têmpora para dentro de sua barba, desaparecendo em algum lugar perto de sua mandíbula. Suas mãos, segurando as rédeas, estavam com os nós dos dedos brancos, mais firmes. Por quê? Sara finalmente sussurrou. O vento quase arrancou a palavra. Mas Silas a ouviu. Ele não olhou para ela. Por que o quê? Por que nós? Você não parece o tipo que quer uma família. Especialmente não a de outra pessoa. Silas permaneceu em silêncio por um longo tempo. As mulas navegaram uma curva fechada que fez Sara ofegar. As rodas, apolegadas de uma queda acentuada de 1000 pés. Eu não fiz isso por você, Silas finalmente grunhiu. Fiz isso porque eu odeio Stein. E eu odeio uma cidade que despedaça uma família como abutres em uma carcaça. Essa é a única razão. Sara insistiu, sua curiosidade guerreando com seu medo. Essa é a única razão que você precisa saber agora. Eles chegaram em sua cabana assim que o sol começou a se pôr, pintando os picos nevados em tons violentamente bonitos de roxo e laranja-sangue. Sara tinha esperado uma choupana. Uma caverna, talvez. O que ela viu fez seu queixo cair. Não era uma cabana, era uma fortaleza, construída de toras maciças, 2 andares de altura. Ela ficava em uma bacia abrigada, protegida por um penhasco de granito. Fumaça enrolava preguiçosamente de uma chaminé de pedra. Havia um celeiro, um curral com 2 cavalos e uma pilha de lenha que parecia que poderia durar uma década. Entrem, Silas ordenou, saltando e levantando Toby sem esforço dos braços de Sara. Ele colocou o menino na neve, surpreendentemente gentil. Tempestade está vindo. Dentro da casa estava quente. Cheirava a cedro e sálvia. A mobília era feita à mão, áspera, mas resistente. Um fogo rugia em uma lareira grande o suficiente para assar um cervo inteiro. As crianças estavam no centro da sala, tremendo, olhos voejando ao redor. Eles estavam esperando pelo outro sapato cair. Eles estavam esperando pelas surras, ou os gritos, ou o porão frio. Silas passou por eles, removendo seu pesado casaco de pele. Por baixo ele vestia uma camisa de camurça e um cinto de armas com um revólver Colt Navy que parecia bem usado. Ele foi a um armário e puxou um saco de farinha, um lado de bacon curado,
e um pote de melaço. Ele os jogou na pesada mesa de madeira. Eu caço, Silas disse, dirigindo-se à sala. Eu corto lenha. Eu mantenho o perímetro. Ele olhou para Sara. Você cozinha. Você mantém a casa. Você impede os filhos de caírem do penhasco ou serem comidos por pumas. Ele olhou para Jem, o de 10 anos. Você, menino, qual é seu nome? Jem, senhor, o menino guinchou, tentando ficar alto. Jem, você lida com as mulas. Você sabe como lidar com mulas. Não, senhor. Você aprenderá amanhã. Não deixe eles te chutarem. Eles miram na cabeça. Silas virou para voltar para fora. Espere, Sara chamou. Onde? Onde nós dormiremos? Silas apontou para uma escada levando a um sótão. Muito espaço lá em cima. Estrados e peles. Lugar mais quente da casa. E você? Eu durmo aqui embaixo, pela porta. Por que pela porta? Silas pausou, sua mão na tranca. Ele olhou de volta para ela, e a luz do fogo pegou a cicatriz em seu rosto, fazendo aparecer uma ferida fresca. Porque, senhora Miller, você não está na cidade mais. Aqui em cima, as coisas que fazem barulho na noite têm dentes e elas não batem. Ele saiu para a noite para cuidar dos animais. Sara olhou para seus filhos. Pela primeira vez em 6 meses desde que Thomas tinha morrido, seus ombros não estavam curvados de medo. Eles estavam quentes, havia comida na mesa. Mas enquanto Sara começou a fatiar o bacon, ela não conseguia se livrar da sensação de que eles tinham trocado um perigo por outro. Silas Blackwood tinha salvado eles, sim, mas um homem que vive sozinho em uma montanha, guardando-a como um dragão, tem segredos. E segredos têm um jeito de vir à tona quando a neve te prende dentro. Mais tarde naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo no sótão, Sara voltou escada abaixo. Silas estava sentado em uma cadeira perto do fogo, esculpindo um pedaço de madeira com uma faca que parecia afiada o suficiente para barbear-se. Ele não olhou para cima. Obrigado, Sara disse suavemente. Não me agradeça ainda, Silas murmurou. Inverno aqui em cima é longo. Ele muda pessoas, faz eles verem coisas, faz eles loucos. Nós somos duras, Sara disse, levantando seu queixo. Nós sobrevivemos aos cobradores de dívidas. Nós podemos sobreviver à neve. Silas parou de esculpir. Ele olhou para ela, seus olhos azuis intensos. Não é a neve com que você precisa se preocupar, Sara. Então o que é? É quem vem me procurar quando a neve derrete. Ele se levantou, imponente sobre ela. Eu tenho um passado, Sara. Um passado que é mais feio que Stein e mais cruel que um lobo faminto. Eu comprei você e aquelas crianças para salvar vocês, sim. Mas eu também comprei você porque... Ele hesitou. Por um momento, o homem da montanha pareceu vulnerável. Por que o quê? Porque eu precisava de uma razão para lutar novamente, ele sussurrou. E eu calculo 5 crianças e uma viúva é uma infernal razão. Ele virou as costas para ela e deitou em seu catre perto da porta, sua mão descansando no cabo de sua arma. Sara o observou por um longo tempo antes de subir de volta da escada. Ela percebeu então que este não era apenas um casamento de conveniência ou uma missão de resgate. Eles estavam em uma fortaleza e Silas Blackwood estava se preparando para uma guerra. Dezembro atingiu a montanha como um golpe físico. A neve não apenas caiu. Ela empilhou, enterrando o mundo em silêncio branco. Pelas primeiras 2 semanas, a cabana era um lugar de trégua inquieta. Sara observou Silas como um falcão observa uma cobra. Ele era ríspido, falava pouco e passava seus dias batalhando os elementos. Mas ela notou coisas. Ela notou como ele dava os cortes mais escolhidos de carne de veado aos gêmeos, Samuel e Elias. Ela notou como ele nunca levantava sua voz, mesmo quando Mary, de 8 anos, deixou cair um prato de cerâmica, estilhaçando. Ele simplesmente varreu os cacos e esculpiu para ela uma nova xícara de madeira de bétula na noite seguinte. Mas o verdadeiro teste veio com a tempestade. Era uma terça-feira, tarde na tarde. Jem,
agora com 11 anos, e tentando desesperadamente ser o homem da casa, estava no celeiro com Silas, aprendendo a limpar baias. Sara estava dentro, amassando massa, quando um som rasgou o ar. Um grito aterrorizado, seguido pelo zurrar frenético das mulas. Jem! Sara deixou cair a massa e correu para a porta. Ela a abriu para uma cena de caos. Um lobo cinzento maciço, magro de fome, tinha cavado sob a cerca do curral. Ele tinha encurralado uma das mulas, seus dentes à mostra, rosnando. Jem estava em pé entre a mula e o lobo, segurando um forcado com mãos trêmulas. Ele parecia minúsculo contra o predador. Volte, menino, Silas rugiu. Silas tinha estado cortando lenha do lado oposto do celeiro. Ele não tinha seu rifle. Ele não tinha seu revólver. Ele tinha um machado. O lobo investiu contra Jem. Sara gritou, mas o som foi abafado por um rugido de raiva. Silas não correu. Ele atacou. Ele jogou seu corpo no lobo em pleno ar, derrubando a besta para longe do menino. Eles atingiram a neve em um emaranhado de pelo, dentes e fúria. O lobo estava desesperado e forte, mordendo a garganta de Silas. Silas enfiou seu antebraço esquerdo, enrolado em couro grosso, nas mandíbulas do lobo para contê-lo. Com sua mão direita, ele trouxe o cabo do machado para baixo, uma, duas vezes, com força esmagadora de ossos. O lobo ficou mole. Silas empurrou a carcaça para fora dele e se levantou, peito arfando. Sangue gotejava de seu braço esquerdo, onde os dentes tinham perfurado o couro. Jem! Silas latiu, ignorando seu próprio sangue. Verifique-se! Você mordido! Jem estava pálido, apoiado na parede do celeiro, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não, não, senhor, eu congelei. Silas caminhou até ele. Sara esperava raiva. Ela esperava ele repreender o menino por ser tolo. Em vez disso, Silas caiu sobre um joelho, colocando-se ao nível dos olhos com a criança trêmula. Você não correu, Silas disse, sua voz rouca mais séria. A maioria dos homens adultos teria corrido. Você se manteve firme por aquela mula. Isso não é congelar, filho. Isso é coragem. Jem olhou para cima, olhos arregalados. Sério, sério, mas da próxima vez deixe a mula levar a mordida. Você vale mais do que gado. Sara os alcançou então, pegando Jem e verificando-o freneticamente. Quando ela teve certeza que ele estava seguro, ela virou para Silas. A neve sob seu braço estava ficando vermelha. Você está sangrando, ela disse. É um arranhão. É um ataque. Entre! De volta na cabana, a atmosfera mudou. As crianças observaram com olhos arregalados enquanto Sara ordenava o diabo da montanha a sentar em uma cadeira. Ela ferveu água, rasgou tiras de pano limpo e pegou uma garrafa de uísque. Isso vai doer, ela avisou, limpando as feridas perfurantes em seu antebraço. Silas nem sequer se encolheu quando o álcool atingiu a carne viva. Ele apenas a observou. Ele observou suas mãos, firmes e capazes. Ele observou a maneira como ela mordia o lábio em concentração. Você tem mãos firmes, Sarah Miller, ele murmurou. Meu pai era um médico antes que a bebida o levasse, ela disse, enrolando a bandagem apertado. Eu aprendi a costurar antes de aprender a ler. Ela amarrou o nó e olhou para cima. Seus rostos estavam a polegadas de distância. Pela primeira vez ela viu além da barba e das cicatrizes. Ela viu um homem que estava exausto, solitário e ferozmente protetor. Por que você fez isso? Ela perguntou suavemente. Arriscar sua vida por Jem. Ele é parte da matilha agora, Silas disse, sua voz caindo uma oitava. Eu protejo a matilha. E o que somos nós para você, Silas? Realmente? Silas olhou para o fogo. Redenção, ele sussurrou. Ele se levantou abruptamente, quebrando o momento. Eu tenho que esfolar aquele lobo. Peles boas. Carne é dura, mas os cães a comerão. Ele saiu. Mas naquela noite, a dinâmica na cabana mudou. Os gêmeos adormeceram, encostados nas pernas de Silas, enquanto ele sentava perto do fogo.
Jem pediu a ele para mostrar a ele como segurar o machado corretamente. E Sarah deitou em sua cama no sótão, ouvindo o homem respirando lá embaixo, percebendo com um sobressalto que pela primeira vez em anos ela se sentiu segura. Mas segurança na montanha é uma ilusão. Natal veio e foi. Foi um caso humilde. Bonecas de pano feitas de retalhos para Mary, cavalos esculpidos para os gêmeos, e Silas deu a Jem uma faca de caça com cabo de osso. Para Sarah, ele produziu um pente feito de casca de tartaruga polida. Onde ele tinha conseguido, ele não diria. Sarah suspeitou ele tinha cavalgado 30 milhas até o posto de troca enquanto eles dormiam. Janeiro trouxe o congelamento profundo. A neve tinha 5 pés de profundidade, mas não era o frio que gelava Silas. Eram as pegadas. Silas tinha saído para verificar as linhas de armadilhas no cume. Ele encontrou uma armadilha de coelho acionada, mas vazia. Ao lado dela, impressa claramente na neve, estava a pegada de um cavalo. Um cavalo ferrado. Cavalos selvagens não usavam ferraduras de ferro e ninguém de Bitter Creek vinha tão alto em janeiro. Silas rastreou as pegadas. Elas pararam no cume com vista para o vale. Alguém tinha sentado lá, em seu cavalo, observando a cabana, observando a fumaça subir da chaminé. Silas ficou frio. Ele conhecia a pegada da ferradura. O ferreiro que ferrou aquele cavalo usava uma distinta ranhura em V na barra do calcanhar. Era a marca do ferreiro no rancho Double Bar K, o rancho de propriedade de Colt Hatcher. Silas se moveu rápido. Ele cobriu as pegadas, deu a volta e retornou à cabana. Ele irrompeu pela porta, assustando Sarah, que estava ensinando Mary a ler perto do fogo. Arrume uma mala, Silas ordenou. Comida, munição, cobertores, apenas o essencial. Sarah se levantou, o livro caindo de seu colo. O quê? Por quê? É uma tempestade? Pior, nós estamos sendo caçados. Silas moveu para a tábua solta sob seu catre. Ele a forçou para cima e puxou um pesado pacote embrulhado em oleado. Ele o desembrulhou na mesa para revelar 2 pacificadores Colt e uma espingarda de cano cerrado. Silas, você está assustando as crianças, Sarah disse, uma voz tremendo, mas firme. Fale comigo. Quem está nos caçando? Silas verificou o cilindro de um revólver, girando-o com um clique mortal. Ele olhou para Sarah e a máscara tinha sumido. O homem da montanha tinha sumido. Em seu lugar estava um soldado. Meu nome não é apenas Silas Blackwood, ele disse. 10 anos atrás, eu era um xerife no Arizona. Eu fui atrás de um barão do gado chamado Colt Hatcher. Ele estava expulsando colonos, matando famílias que não venderiam. Hatcher, Sarah ofegou. Eu já ouvi esse nome. Ele possui metade do território. Ele possui a lei, Silas corrigiu. Eu prendi o filho dele por assassinar um fazendeiro. Eu tinha o menino em uma cela. Os homens de Hatcher. Eles vieram por mim. Silas tocou a cicatriz em seu rosto. Eles queimaram a cadeia. Eles mataram meu delegado. Eles pensaram que me mataram. Eles me deixaram nas cinzas. Eu rastejei para fora, mudei meu nome e vim para cá para morrer sozinho. Ele olhou para as crianças que estavam amontoadas juntas. Mas eu não morri e agora Hatcher sabe que eu estou vivo. Alguém na cidade, provavelmente Stein, mandou recado. Eles sabem que eu estou aqui e eles sabem que eu tenho você. Por que ter nos importa? Jem perguntou, dando um passo à frente, sua mão em sua nova faca. Porque Hatcher gosta de machucar coisas que as pessoas amam, Silas disse sombriamente. Ele pensa que vocês são minha família. Isso faz de vocês alvos. Então nós partimos? Sarah perguntou. Não, Silas disse. Se nós corremos nesta neve, nós morreríamos. A carroça não conseguirá. Os cavalos patinarão. Ele caminhou até a janela e a fechou, soltando uma pesada barra de ferro através da moldura. Nós fortificamos, Silas disse. Eu construí esta cabana para ser uma fortaleza. Agora ela tem que ser uma. Ele virou para Sarah. Eu preciso saber, Sarah.
Se eles vierem, você pode atirar? Sara olhou para seus filhos. Ela olhou para o terror nos olhos de Toby. Uma fria resolução se assentou sobre ela, o instinto primal de uma mãe para proteger. Dê-me a arma, ela disse. Silas entregou a ela um dos pacificadores. Ele era pesado, cheirando a óleo e morte. Eles estarão aqui ao pôr do sol, Silas disse, olhando por uma fresta na veneziana. 6 deles, talvez mais, assassinos contratados. Ele virou para Jem. Jem, você leva os gêmeos e Mary para o porão de raízes. Há um alçapão sob o tapete. Você desce lá e você não sai, não importa o que você ouça. Você me entende? Mesmo se você ouvir sua mãe gritar. Mesmo se você me ouvir morrer. Eu posso lutar, Jem protestou, lágrimas em seus olhos. Você pode sobreviver. Silas agarrou os ombros do menino. Esse é seu trabalho hoje. Você os mantém seguros. Se nós cairmos, você é o pai agora. Jem engoliu em seco, assentiu e guiou seus irmãos em direção ao alçapão. Mary olhou de volta para Silas, seus olhos arregalados, e pela primeira vez em sua vida ela falou uma frase completa para um estranho. Não deixe os homens maus nos levarem. Silas sentiu seu coração rachar. Ele ajoelhou e beijou sua testa. Eu os enviarei para o inferno primeiro, pequena. Enquanto o alçapão se fechava, escondendo as crianças, Silas e Sara foram deixados sozinhos na luz fraca da cabana. O vento uivava lá fora, mas debaixo dele eles podiam ouvir o ranger rítmico da neve. Cavalos. Eles estão aqui, Silas sussurrou. Silas, Sara disse, sua voz firme. Se nós não conseguirmos, nós conseguimos, Silas rosnou, engatilhando a espingarda. Porque eu não estou perdendo uma família 2 vezes. Uma voz chamou da escuridão lá fora, escorregadia e arrogante. Ó xerife, saia, Silas. Nós trouxemos a você um presente de boas-vindas. Um tiro estilhaçou o vidro da janela, enterrando-se na parede de toras a polegadas da cabeça de Sara. O cerco da montanha Blackwood tinha começado. O primeiro tiro tinha tirado a janela. O segundo estilhaçou a lâmpada a óleo na mesa, mergulhando a sala na semi-escuridão, iluminada apenas pelas brasas moribundas do fogo e o luar refletindo na neve lá fora. Fique abaixado! Silas rugiu, virando a pesada mesa de carvalho de lado para criar uma barricada. Ele arrastou Sara atrás dela assim que uma saraivada de balas mastigou a porta da frente. Estilhaços de madeira choveram sobre eles como confetes mortais. Conte os tiros, Silas sibilou, pressionando suas costas contra a mesa. Eles estão usando Winchesters. 15 tiros. Quando você ouvir uma pausa, é quando você aparece. Mire para o centro da massa. Não pense nisso. Apenas puxe. Sara segurou o pesado Colt pacificador com ambas as mãos. Seu coração estava martelando contra suas costelas como um pássaro preso, mas seus olhos estavam secos. Ela pensou em Jem, Mary e os gêmeos amontoados na terra fria do porão de raízes debaixo deles. Clique! O tiro lá fora parou por uma fração de segundo enquanto os atiradores recarregavam. Agora! Silas gritou. Ele se levantou em um movimento fluido, a espingarda rugindo. A explosão levou a metade superior da porta e enviou um homem gritando para trás na neve. Sara apareceu ao lado dele. Ela viu uma sombra se movendo pela janela. Ela não hesitou, ela atirou. O coice da arma quase deslocou seu ombro, mas a sombra desabou. Boa menina, Silas grunhiu, abaixando-se de volta, enquanto uma nova salva de chumbo batia em sua barricada. 2 abatidos, 4 a ir. Mas os atacantes eram espertos. Eles pararam de atirar. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que o tiroteio. Por que eles pararam? Sara sussurrou, seus ouvidos zumbindo. Eles estão flanqueando, Silas disse, seu rosto sombrio. Eles sabem que não podem tomar a frente. Eles tentarão a parte de trás. Ou o telhado. De repente,
Um baque pesado sacudiu a cabana. Então outro. Passos no telhado. Chaminé, Silas percebeu. Eles estão tentando nos defumar para fora. Ele pegou um balde de água da bacia de lavar e apagou o fogo na lareira. Vapor sibilou e ondulou, sufocando a sala, mas impediu os atacantes de jogar dinamite pela chaminé. Sara, vigia a porta. Silas ordenou, sacando sua faca de caça. Eu vou dar as boas-vindas aos nossos convidados. Silas moveu-se para a parte de trás da cabana, onde uma pequena escotilha de ventilação foi cortada nas toras perto do teto. Ele esperou nas sombras. Um momento depois, uma bota chutou a escotilha para dentro. Uma mão alcançou através, segurando uma lanterna para ver dentro. Silas se moveu como uma víbora atacante. Ele agarrou o pulso, puxou com força maciça e enfiou sua faca no braço. O homem no telhado gritou, deixando cair a lanterna. Silas disparou um único tiro pela escotilha aberta. O corpo rolou do telhado e aterrissou com um baque molhado na neve. 3! Silas gritou. Mas enquanto ele virava, a porta da frente explodiu para dentro. Um homem maciço, o capataz do CAD barra dupla, tinha arrombado-a com uma tora. Ele tropeçou para dentro, atirando descontroladamente. Uma bala roçou nas costelas de Silas, girando-o. O capataz mirou seu rifle no peito de Silas. Adeus, xerife! O homem sorriu com escárnio. Bang! Os olhos do capataz se arregalaram. Ele olhou para a mancha vermelha florescendo em seu peito. Ele desabou para a frente. Atrás dele, Sara estava tremendo, fumaça flutuando do cano de sua arma. Ela tinha disparado o tiro salvador. Silas olhou para ela, segurando seu lado sangrando. Você está bem? Eu o matei, ela sussurrou. Você nos salvou? Silas corrigiu. Ele manquejou até ela, pegando a arma gentilmente de suas mãos trêmulas. Mas não acabou. O tiroteio tinha parado completamente. Silas Blackwood. Uma voz retumbou da escuridão. Não era a voz de um cowboy. Era polida, oleosa e terrivelmente familiar. Era o prefeito Obadiah Stein. Eu sei que você está aí dentro, Silas. Stein gritou. E eu sei que você está sangrando. Nós vimos o sangue na neve. Silas moveu-se para a janela estilhaçada, mantendo-se nas sombras. Você está muito longe de sua mesa, Obadiah, ele gritou de volta. Eu estou aqui para fazer cumprir a lei. Stein respondeu. Você sequestrou aquela mulher e aquelas crianças. Eu tenho um mandado aqui para sua prisão. Renda-se e a mulher vive. Continue lutando e nós queimamos a cabana com todos vocês dentro. Ele está mentindo, Sara sibilou. Ele nos vendeu a você. Ele não está mentindo sobre a queima, Silas disse, olhando pelas frestas. Olhe, Sara espiou para fora. Stein não estava sozinho. Ele tinha mais 3 homens com ele, e eles estavam rolando algo de trás das árvores. Não era uma arma, era uma carroça carregada com barris. Querosene, Silas disse, seu rosto escorrendo de cor. Eles encharcarão as toras. Um fósforo, e este lugar é uma fornalha. O porão, o calor sugará o oxigênio direto do chão. As crianças sufocarão. Sara agarrou o braço de Silas. Nós temos que lutar contra eles. Nós temos 6 balas restantes, Silas disse pesadamente, e eu mal consigo ficar de pé. Ele olhou para o alçapão sob o tapete. Ele olhou para Sara. A luz de guerreiro feroz em seus olhos diminuiu, substituída por uma tristeza de partir o coração. Há apenas uma maneira de eles sobreviverem, Sara. Não, ela implorou, percebendo o que ele estava fazendo. Silas não. Se nós lutarmos, eles o queimam. Se eu sair lá, eles conseguem o que querem. Eles me querem. Hatcher quer fazer um exemplo de mim. Se eu me render, eles não têm razão para queimar a casa. Eles te matarão. Provavelmente, Silas disse calmamente. Ele alcançou em seu bolso e puxou uma pequena, pesada chave de ferro. Ele a pressionou na mão de Sara. O que é isso?
a chave para a caixa trancada sob as tábuas do chão no celeiro. Se, quando eu me for, você espera até eles partirem, então você a abre, você saberá o que fazer. Silas, por favor. Sara estava chorando agora, lágrimas cortando trilhas através da fuligem em seu rosto. Ele segurou o rosto dela em suas mãos ásperas. Ele enxugou uma lágrima com seu polegar. Eu te disse, Sara. Eu protejo a matilha. Ele a beijou. Um beijo desesperado, ardente, que tinha gosto de pólvora e adeus. Então ele se afastou. Eu estou saindo, Silas rugiu. Não atirem. Eu estou desarmado. Ele jogou suas armas para fora da porta na neve. Ele levantou suas mãos e saiu para a noite congelante. Stein sorriu, uma expressão grotesca na luz da lanterna. Escolha sábia, Sr. Blackwood. 2 homens correram para Silas, derrubando-o no chão. Eles o chutaram de novo e de novo e de novo, mirando suas costelas, sua cabeça. Sara observou da janela, apertando sua mão sobre sua boca para gritar silenciosamente. Eles o bateram até ele parar de se mover, então o arrastaram para cima e acorrentaram suas mãos atrás de um cavalo. E a mulher? Um dos homens perguntou a Stein. Stein olhou para a cabana. Deixe-a. Nós pegamos as mulas. Nós matamos o gado. É 20 abaixo de 0. A natureza terminará o trabalho para nós. Além disso, Stein riu sombriamente. Deixe-a assistir ele ser arrastado para longe. É um castigo melhor. Montem, Stein ordenou. Nós estamos levando o prisioneiro para o cá de barra dupla. Sr. Hatcher tem uma longa noite planejada para ele. O grupo montou seus cavalos. Eles amarraram a corda conectada às correntes de Silas a um pômulo de sela. O cavalo puxou para frente, arrancando Silas de seus pés. Ele tropeçou, caindo na neve e foi arrastado. Silas! Sara gritou, correndo para a porta. Silas levantou sua cabeça da neve, sangue mascarando o seu rosto. Fique para trás, ele engasgou. Fique dentro. Eles partiram, arrastando o homem da montanha pela trilha, seu corpo esculpindo uma vala na neve. As risadas ecoaram nas paredes do cânion até que elas sumiram no vento. Sara foi deixada sozinha na cabana estilhaçada e congelante. Ela ficou lá por um longo tempo, tremendo violentamente. O silêncio era ensurdecedor. O frio já estava rastejando pela porta quebrada. Ela caminhou até o tapete e o jogou para trás. Ela abriu o alçapão. Mamãe! A voz de Jem flutuou para cima, pequena e aterrorizada. Acabou? Sim, bebê, Sara disse. Sua voz soou estranha aos seus próprios ouvidos. Não era a voz de uma viúva assustada mais. Era fria. Era dura. Era a voz de uma mulher que não tinha nada mais a perder. Subam, todos vocês. As crianças subiram, piscando na luz fraca. Eles viram o sangue no chão. Eles viram a mobília quebrada. Onde está Silas? Mary perguntou, segurando sua boneca. Eles o levaram, Sara disse. Eles vão matá-lo? Jem perguntou. Sara caminhou até a porta e olhou para a trilha de sangue levando montanha abaixo. Ela pensou na chave em seu bolso. Ela pensou no olhar nos olhos de Silas quando ele se rendeu por eles. Ela virou de volta para seus filhos. Seu rosto estava fixo em pedra. Não, Sara disse. Eles não vão matá-lo. Como você sabe? Sara alcançou seu casaco. Ela pegou a faca de caça que Silas tinha dado a Jem. Ela caminhou em direção ao celeiro, suas botas rangendo no vidro. Porque, Sara disse, nós vamos matá-los primeiro. Ela caminhou para dentro do celeiro, encontrou a tábua solta e inseriu a chave que Silas tinha dado a ela. A fechadura clicou aberta. Ela levantou a tampa da pesada caixa de ferro. Dentro, brilhando no luar, não era ouro, não era dinheiro. Era um estoque de dinamite, um rifle Sharps de búfalo de longo alcance e um distintivo de xerife prateado manchado com sangue seco. Sarah Miller pegou o distintivo. Ela o prendeu em seu casaco. Então ela pegou o rifle. A viúva estava morta. A mamãe da montanha nasceu.
A casa principal do rancho Double Bar Cay era um monumento à riqueza roubada. Tapetes persas cobriam as tábuas do chão rústicas e um lustre de cristal, importado todo o caminho de St. Louis, brilhava na luz de uma lareira rugindo. Era um santuário quente e dourado contra a noite congelante de Wyoming, mas o ar dentro tinha gosto de cobre e crueldade. Colt Hatcher sentou em uma poltrona de couro de encosto alto e asas, parecendo um abutre empoleirado em uma lápide. Ele rodou um copo de uísque âmbar, o gelo tilintando suavemente, um contraste nítido com a respiração laboriosa e molhada do homem pendurado no centro da sala. Silas Blackwood estava suspenso por seus pulsos de uma pesada viga de teto de carvalho. Seus pés mal roçavam o chão. A surra tinha sido metódica e severa. Seu olho esquerdo estava inchado-fechado. Sangue emaranhou sua barba em espinhos duros e suas costelas subiam e desciam com uma falha que sugeria osso quebrado. No entanto, apesar da ruína de seu corpo, seu olho bom queimava com um fogo azul que se recusava a ser extinto. "Você é uma mula teimosa, xerife." Hatcher rosnou, sua voz seca como pergaminho velho. A maioria dos homens teria implorado agora. "Você me custou um filho 10 anos atrás. Um pai não esquece isso." "Seu filho," Silas sibilou, cuspindo um bocado de sangue no tapete caro. "Atirou em uma mulher grávida por uma linha de propriedade. Eu não o matei. A lei fez. Eu apenas assinei o papel." O rosto de Hatcher estremeceu. Ele jogou seu copo de uísque na lareira, o álcool irrompendo em uma explosão de chama azul. "Não há lei aqui senão a minha." "Stein!" Prefeito Obadiah Stein saiu das sombras, parecendo pálido e suando apesar do frio lá fora. Ele segurava uma longa barra de ferro, cuja ponta estava brilhando um vermelho cereja opaco e zangado das brasas. "Faça ele entender, Obadiah!" Hatcher comandou, recostando-se. "Se ele quer agir como um animal mudo protegendo uma prole que não é dele, nós o marcaremos como um." A mão de Stein tremeu enquanto ele se aproximava do gigante pendurado. "Eu não tenho prazer nisso, Blackwood." O prefeito mentiu, sua voz vacilando. "Mas você perturbou a ordem natural das coisas. Você me envergonhou." "Venha mais perto, Obadiah," Silas sussurrou, um sorriso sangrento dividindo seu rosto. "Deixe-me mostrar a você a ordem natural." Lá fora, o vento uivou, mascarando a abordagem furtiva de duas figuras perto da torre de água que se elevava sobre o rancho. Sarah Miller subiu a escada de madeira gelada, sua respiração embaçando no ar. Seus dedos estavam dormentes, mas sua resolução era em brasa. Ela alcançou a plataforma e apoiou o pesado cano do rifle de Buffalo Sharps no corrimão. Era uma arma destinada a derrubar uma besta de 1.000 libras a 300 jardas. Esta noite, ela tinha um alvo diferente. Ao lado dela, Jem agachou-se baixo. O menino estava tremendo, não apenas do frio, mas da adrenalina correndo por seu pequeno corpo. Ele agarrou um feixe de bastões de dinamite, seus fusíveis trançados juntos. "Você se lembra do plano?" Sarah sussurrou, não olhando para ele, seu olho pressionado à mira vernier do rifle. "Sim, mamãe," Jem disse, sua voz falhando antes que ele afirmasse. "Acenda-o, conte até 5. Jogue-o no alojamento para atrair os guardas. Então corra como se o diabo estivesse me perseguindo." Sarah estendeu a mão e apertou seu ombro. "Não, você corre como se fosse o homem da casa. Vá." Jem desceu apressadamente a escada. Sarah ajustou sua mira. Através da luneta, ela podia ver através da grande janela saliente da casa principal. Ela viu Stein levantando o ferro brilhante em direção ao peito nu de Silas. Ela viu o desespero e a desafio. Ela não orou. Ela não hesitou. Ela simplesmente exalou, transformando seu coração em pedra. "Não hoje," ela sussurrou. Lá embaixo, uma faísca brilhou na escuridão. 5 segundos depois, a noite foi rasgada à parte. Bum!
A explosão foi ensurdecedora. A dinamite detonou contra o lado do alojamento, explodindo a pesada porta de suas dobradiças e desabando parte do telhado. A onda de choque estilhaçou janelas por todo um complexo. Homens gritaram em confusão. Cavalos no curral empinaram e chutaram, e os guardas postados ao redor da casa principal correram em direção ao fogo e fumaça. Dentro da casa principal, o chão se elevou. Hatcher agarrou os braços de sua cadeira. Stein tropeçou, o ferro de marcar balançando descontroladamente. "O que em nome de Deus está acontecendo?" Stein gritou. "Rachadura!" O som do rifle de búfalo era diferente, afiado, estrondoso e final. O pesado projétil de chumbo perfurou o vidro da janela saliente, errando Stein por polegadas. Não foi mirado em carne. Ele atingiu o elo da corrente de ferro, segurando o pulso esquerdo de Silas. O metal se estilhaçou sob o impacto do projétil de alto calibre. Silas caiu. Seu braço esquerdo estava livre. A súbita liberação de tensão o enviou de joelhos, mas apenas por um batimento cardíaco. "É um cerco!" Hatcher gritou, tateando pelo revólver na mesa. "Eles trouxeram um exército!" Silas Blackwood ignorou a agonia gritando em seu peito. Ele ignorou o sangue. Ele capitalizou no caos. Com um rugido que soou mais besta que homem, ele enrolou o comprimento da corrente quebrada em seu punho esquerdo. Enquanto Stein virou de volta, olhos arregalados de terror, Silas balançou. Os pesados elos de ferro se conectaram com o rosto do prefeito com um estalo nauseante. Stein nem sequer gritou. Ele foi levantado de seus pés e jogado através da sala, batendo em um armário de exibição de porcelana fina. Ele deslizou para o chão, inconsciente e arruinado. Hatcher levantou sua arma, suas mãos tremendo violentamente enquanto ele mirava no gigante se erguendo do chão. Mas ele era muito lento. Silas avançou, cobrindo a distância em 2 passadas. Ele derrubou a arma com sua mão livre e jogou Hatcher contra a lareira de pedra. Ele agarrou o barão do gado pela garganta, levantando-o até suas botas balançarem acima do tapete. "Isso", Silas rosnou, apertando seu aperto. "É pela vida que você roubou. Isso é pela cela da cadeia. Isso é pelo fogo." Hatcher arranhou o pulso de Silas, seu rosto ficando roxo, seus olhos saltando. "Solte-o, Silas." A voz cortou através da violência como uma faca. A porta da frente tinha sido chutada aberta. Sarah Miller estava no limiar, emoldurada pelo brilho laranja do alojamento em chamas atrás dela. Ela parecia uma valquíria. Seu casaco estava aberto, revelando o distintivo de xerife prateado preso em seu peito. Em uma mão, ela segurava o rifle Sharps fumegante. Na outra, ela segurava o próprio Colt pacificador de Silas, apontado para a sala. Silas congelou. A raiva em seus olhos batalhou com a voz da mulher que ele tinha vindo a amar. "Ele merece morrer, Sarah", Silas rosnou. "Ele é uma... é uma doença." "Ele é", Sarah concordou, entrando na sala, suas botas rangendo em vidro quebrado. "Mas você não é o carrasco. Não mais. Você é um pai agora. Não deixe o sangue dele manchar a vida que nós vamos construir." Silas olhou para ela. Ele olhou para o distintivo brilhando em seu casaco, o símbolo do homem que ele costumava ser, usado pela mulher que o tinha salvado. Seu aperto afrouxou. Hatcher caiu no chão, ofegando por ar, segurando sua garganta. Você não pode fazer isso", Hatcher gaguejou, tossindo violentamente. "Eu possuo os juízes. Eu possuo o governador. Eu sou a lei neste território." Sarah passou por ele até onde Stein estava gemendo, tentando se levantar. Ela alcançou no bolso do casaco do prefeito e puxou um documento dobrado, a escritura da propriedade Miller. Sem uma palavra, ela o jogou no fogo. O papel enrolou e enegreceu, virando cinza em segundos. "A lei acabou de mudar", Sarah disse, sua voz fria como o vento de inverno. Ela jogou o revólver Colt para Silas. Ele o pegou do ar, o peso do aperto familiar o aterrando.
Levante-se, Obadiah, Sara comandou. Stein se apressou para seus pés, sangue escorrendo de seu nariz quebrado, olhando entre o gigante e a viúva. Senhora Miller, por favor, era apenas negócio. Eu posso pagar você. Eu tenho ouro escondido no... Eu não quero seu ouro. Sara o interrompeu. Eu quero você embora. Embora. Corra, Silas disse, dando um passo à frente e engatilhando o martelo do Colt. O som era alto na sala silenciosa. Você gosta de perseguir famílias na neve. Agora é sua vez. Se eu alguma vez vir você em Bitter Creek novamente, se eu alguma vez pegar seu cheiro em Wyoming, não haverá um tiro de aviso. Stein não hesitou. Ele não pegou seu casaco. Ele se apressou para fora da janela quebrada, caindo na neve e correndo para a escuridão, deixando seu poder e sua dignidade para trás. Hatcher, vendo seu aliado fugir, fez um último movimento desesperado. Ele alcançou uma pistola escondida enfiada em sua bota. Bang! Silas nem sequer mirou. Ele atirou do quadril. A bala bateu no ombro de Hatcher, pregando-o na parede. O barão gritou segurando a ferida. Você vive, Silas disse, parado sobre ele. Você vive para assistir tudo desmoronar. Você vive para sentar em uma cela. Porque amanhã nós cavalgamos para a capital e eu estou testemunhando. Silas virou-se do homem que o tinha assombrado por uma década. Ele caminhou em direção a Sara. Ele estava espancado, mancando e exausto. Mas ele estava mais alto do que ele jamais tinha estado. Ele estendeu a mão e tocou o distintivo em seu casaco. Fica bom em você, ele sussurrou, sua voz grossa com emoção. É pesado, ela respondeu, suas mãos finalmente começando a tremer enquanto a adrenalina sumia. Sim, é. Silas envolveu seu braço ileso ao redor dela, puxando-a para perto. Da porta, uma pequena figura manchada de fuligem apareceu. Jem sorriu, seu rosto riscado com pó preto. Os meninos no alojamento correram para as colinas, Silas. Eles pensaram que nós tínhamos um regimento de cavalaria inteiro aqui fora. Silas olhou para o menino. Ele olhou para Sara. Ele pensou nos 3 pequenos esperando em segurança de volta na montanha. Eu tenho uma cavalaria. Silas sorriu, e era um verdadeiro sorriso, um que alcançou seus olhos. O melhor bando maldito no oeste, epílogo. Eles não ficaram na montanha para sempre. O isolamento era necessário para a sobrevivência. Mas uma família precisa de comunidade. Hatcher preso e seu império corrupto desmantelado por xerifes federais, e com Stein desaparecendo nas páginas da história, a cidade de Bitter Creek passou por um degelo. Silas Blackwood e Sarah Miller se casaram na primavera seguinte, quando as flores silvestres floresceram no vale. Não foi um grande caso. Apenas o juiz itinerante, as crianças e alguns moradores que estavam envergonhados de como eles tinham agido e queriam fazer as pazes. Silas oficialmente adotou todas as 5 crianças, dando a eles o nome Blackwood. Jem cresceu para ser um xerife por direito próprio, conhecido por um saque rápido como um raio e uma misericórdia que seu pai tinha ensinado a ele. Mary se tornou uma professora, garantindo que nenhuma criança no condado jamais passou despercebida ou não amada. Os gêmeos, Samuel e Elias, assumiram a terra que Silas tinha reivindicado, transformando-a no mais belo santuário de cavalos em Wyoming. Mas a lenda daquela noite de inverno nunca desapareceu. Moradores dizem que se você ficar perto das ruínas do antigo Rancho Hatcher, quando o vento sopra através dos pinheiros, você não ouve fantasmas. Você ouve o eco de um rifle de búfalo, o riso de crianças e o batimento cardíaco constante de uma família que caminhou pelo inferno para se encontrar. Eles dizem sangue faz você relacionado, mas lealdade faz você família. E essa, meus amigos, é a lenda do homem da montanha e da viúva. Em um mundo que tentou dizer a eles que eles não valiam nada, que eles eram bagagem, dívidas e foras da lei, eles provaram que a coisa mais forte no Velho Oeste
Não era uma arma ou uma pepita de ouro. Era a escolha de ficar juntos. Silas Blackwood poderia ter ficado em sua fortaleza seguro e sozinho. Sarah Miller poderia ter desistido. Mas eles não. Eles lutaram pela única coisa que dinheiro não pode comprar: um lar. É um lembrete para todos nós que, às vezes, a família que você escolhe é a que salva sua alma. O que você pensa? Stein se safou muito fácil? Ou é viver com medo um castigo pior do que a morte? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se esta história moveu você, por favor aperte aquele botão de curtir. Ele realmente ajuda o canal a crescer. E se você quer mais histórias de coragem, sobrevivência e karma difícil, certifique-se de se inscrever e tocar aquela campainha para que você nunca perca uma história. Até a próxima vez, mantenha sua pólvora seca e seus entes queridos